Depois da sua fala, Pô, né, Lari? eu esqueci mesmo. Deixa eu agradecer de novo, é com muita satisfação que recepcionamos o curso proposto por Cristina Reis, aluna do Gestec, e deixo agora a palavra com nossa pró-reitora, Lilian da Encarnação. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e a todas. Muita satisfação estar aqui com Cris, né? Cristina Reis foi minha colega do departamento do Gestec, foi minha colega do mestrado, a professora Maria Luísa, que também foi minha professora, muita gente aqui, a professora Cláudia Paranhos, muita gente aqui que faz parte da nossa rotina, enquanto possibilidade de transformação dessa universidade. Essa palestra ela faz parte do eixo de valorização pessoal e, para além de respostas prontas, nós não temos respostas prontas sobre tudo, sobre as coisas. A gente, neste momento, está ouvindo a quem realmente demanda, quem realmente quer que a universidade se transforme para poder incluir a todos, independente das suas limitações. A professora Cristina, junto com a professora Eliane de Oliveira e o professor Augusto Laranjeira, a professora Augusto foi meu professor de Antropologia e Educação, Departamento de Educação, vão falar sobre cegos e baixa visão na educação superior, múltiplos olhares, e que esta oficina, ela traga para a gente um olhar mais apurado, uma sensibilidade, principalmente a partir dessa oficina que a gente possa construir proposições que sejam estendidas a todas as pessoas da universidade. Muito obrigada, Cris, pela sua disponibilidade de estar conosco, pela sua disponibilidade de todos nós juntos poder compartilhar o conhecimento. Obrigada a todas as pessoas que aqui estão. Estamos aqui juntos para aprender com você. Muito obrigada. Nada, Pro. Então, Larissa falou, a Pro Lilian já falou, Pro não, né? A pró-reitora de desenvolvimento. Lilian, só chama de Lilian. Fica mais fácil. Então, eu sou aqui a Cristina Reis, estou, como a Prolília falou, né, como Lilian falou, nesse momento, como uma dos membros do curso. Vou fazer inicialmente minha autodescrição, viu, gente? E depois a gente entra para as preliminares. Eu sou uma mulher negra, de pele preta, os lábios grossos, que estão agora com batom, tem uns cabelos longos na altura dos seios, que nesse momento estão soltos, estou de óculos com lente azul, um óculos filtrante específico para baixa visão, porque eu sou uma mulher baixa visão, estou com a blusa de zigue-zague, com os tons marrons, preto, mesclados, e ao meu fundo tem um armário, uma porta e um calendário. Eu acho que assim ainda está projetado para vocês, né? Porque eu não estou tendo acesso à minha janela. Então, o nosso curso, Docência na Educação Superior, ele é um curso, já pode colocar, não, é um curso que adveio de um produto de um mestrado que eu fiz e concluí em 2018, e somente agora a gente encontrou condições de estar oferecendo, né? Minha pesquisa foi professores cegos e baixa visão na universidade pública, então os meus sujeitos são da UNEB, por isso o meu produto está sendo desenvolvido aqui, né, porque em tese é para poder dar uma devolutiva para essa comunidade onde os meus colaboradores da pesquisa estão presentes. Eu estou muito rápida, Mike, se por favor tiver. Então, as minhas orientadoras foi a professora Maria Luísa Raine e a professora Cláudia. As pessoas comumente dizem assim, a minha orientadora e minha co-orientadora, né?
Aí a Pro Maria Luísa Raine, sempre no decorrer do curso, ela nunca falava assim, e a co-orientadora Cláudia, ela sempre colocava como orientadora, como parceira, e assim eu me revelo também na minha fala. Então, para iniciarmos nosso processo formativo aqui, eu vou trazer a fala das professoras, das minhas orientadoras, né, enquanto parte desse processo, né, porque esse produto dessa formação advém também delas, porque elas estiveram comigo no apoio, na escrita, nas decisões, né, em todo esse percurso, né, de 1 ano e quase 8 meses. Então, eu posso, então, pedir a fala para a minha orientadora, a Raine ou a Cláudia? Para mim, tanto faz, Cris. Pode ser. Para mim também. Você quer que eu comece, Cláudia? Pode ser, Pro. Pode ser. Eu não vou falar muito, não, porque não é o que importa aqui, a gente vai apenas dar as boas-vindas, né? Eu agradeço muito a Deus por ter me dado Cristina, considero dessa forma, acho que nada acontece por acaso, né? Nossos caminhos se cruzaram num momento que eram para ser cruzados, né? Então, isso para mim eu tenho que agradecer a coparticipação de Cláudia, extremamente importante, né, naquele momento. E eu gostaria de começar contando uma historinha, né, que eu já contei. Quem já ouviu, por favor, não leve a mal, mas é porque eu gosto muito. Quando a gente fazia a seleção dos candidatos, né, eu nunca tive aquela preocupação, esse é meu, aquele é meu, eu não sou dona de nada nem de ninguém, né? Então, aquelas pessoas que enviavam para eu escolher, eu aceitava numa boa, eu era professora visitante, então não me sentia dona da casa. E um dia as meninas lá do Gestec me deram um monte assim de papéis e brochuras. Eu falei, o que é isso? Isso é um currículo, professora. Eu vou dizer, eu não olhei, né? Eu já vi porque vinha um currículo, um negocinho assim pequenininho, e aí de repente vi aquele monte de coisa. Eu falei assim, e essa menina está fazendo aqui? O quê? Aí quando eu comecei a olhar, eu falei, que maravilha, eu não podia ficar com as 8 que mandaram, eu tinha que escolher 3 ou 4, essa daqui já é minha, né? E já sabendo que era para falar sobre inclusão, né? Algo que sempre me preocupou, porque eu fui colaboradora da PAI, cheguei a ser presidente da PAI Ilhéus, num mandato tampão, e sempre tive alunos com deficiência. Tinha uma pessoa que tinha um grau de miopia altíssimo, ela pouco enxergava, e essas pessoas me cativavam. Eu achava que era uma missão que Deus me dava para eu ajudar pessoas, né? Então, eu nunca achei que eu não pudesse fazer isso. Então, o fato de Cristina ser baixa visão pesou na minha escolha, né? Se ela fosse uma pessoa normal, aí eu ia... Normal que não é que não seja, viu, Cristina? Desculpa falar isso. Eu digo igual às outras, com visão normal, perdão. Às vezes a gente escorrega, viu? E aí, se fosse, né, uma pessoa que enxergasse como outras bem, eu ia ver o tema, o que ela ia... Mas como se tratava de alguém, né, que era diferente num certo ponto, isso pesou para eu escolher, né? E foi maravilhoso, porque eu já tive muitas escolhas de pessoas que enxergam normalmente, não têm assim, deficiências aparentes, mas tem a pior das deficiências,
que é má vontade, quer fazer por fazer, quer que a gente invente, quer que a gente faça coisas, né? Então, eu considero Cristina uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. E isso me deixou extremamente orgulhosa de ser a orientadora dela, né? Depois, Cláudia juntou-se a nós, que é outra pessoa espetacular, que se tornou minha amiga, né? Então, o que eu teria a dizer era isso, dar os parabéns a ela por essa iniciativa. Trabalhei apenas 3 anos na UNEB, mas, né, no Gestec, mas vi muitos projetos não se transformarem em produtos, que era uma obrigatoriedade. Mas no momento que as pessoas concluíam o curso, pegavam o diploma, fazia como eu vi uma vez um sacristão de uma igreja dizer, tomavam chá de sissuma e nunca mais você via aquela criatura, né? Então, Cristina honra o trabalho dela, vem até aqui fazer o que é preciso, e me convidou, e eu agradeço muitíssimo estar presente, participar desse momento. Agradeço a professora Cláudia também, que, aliás, como disse a pessoa que me antecedeu, agradeço a Cláudia, agradeço a Lília, agradeço a todos que estão aqui, e fico muito feliz de estar com vocês. Ok? Obrigada. Obrigado, Pro. Pro Cláudia, pode falar, Pro. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, também eu quero fazer a descrição da minha imagem. Eu sou morena, cabelos pretos abaixo dos ombros, estou de blusa vermelha, uso óculos, 1,60 m, olhos pretos, batom vermelho combinando com a blusa, e parede bege atrás. Atrás tem uma parede bege lisa. Falar de crise é muito fácil, não é, Luísa? Até porque quando a pessoa emana boas energias, essas energias irradiam e tudo flui, né? Tudo fica próspero. E Cris é essa pessoa, porque o entusiasmo dela, o ânimo dela, faz com que contagie a todos. Então, o que me traz aqui nesse evento nada mais é o fato de ter sido a co-orientadora do trabalho de Cristina Araújo Ramos Reis, em parceria com Luísa, que aqui está, no programa Gestec. O trabalho de Cristina teve o título Múltiplos Olhares dos Docentes Cegos e Baixa Visão na Educação Superior, uma proposta universitária. Como vocês sabem, todo e qualquer curso de mestrado profissional solicita um produto. Como Luísa mesmo disse, alguns alunos, depois que pegam o diploma, realmente somem, mas existem aqueles que querem colocar, efetivar, exatamente concretizar aquilo que foi iniciado. E Cristina é essa pessoa. Então, ela participa do meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa da universidade, Educação Especial, Inclusiva e Diversidade, e ela sempre se mostrou inquieta com a não aplicação do seu produto. Até que, recentemente, ela trouxe isso novamente à tona, porque a professora Adriana Marmore nos visitou no grupo, fazendo uma palestra, e ela mobilizou para que isso acontecesse. E aí nós procuramos os meios e chegamos até a PGDP para que o curso pudesse realmente ser efetivado. Então, o curso, além de buscar proporcionar à comunidade acadêmica discussões acerca dos processos de acessibilidade ao docente cego e baixa visão, de modo a criar condições de atuação docente numa perspectiva inclusiva, apresenta também um caráter sensibilizador e evidenciador, que é chamar a atenção para a existência de um público, quer seja os docentes cegos e baixa visão,
e que isso é muito importante, é o que eu consideraria o protagonismo do trabalho de CRI. E essa categoria de profissionais da educação, na maioria das vezes, vocês sabem que ela é inviabilizada nas estatísticas e nas políticas públicas, tanto nacionais como também locais dentro das universidades. Então, gente, partindo do princípio de buscar a equidade nas condições de trabalho docente, reitero que foi um grande prazer, um grande aprendizado também para mim e para o grupo de pesquisa EduCid, acolher Cris como co-orientanda. Assim, contribuir para a sua garantia com êxito e permanência no GESTEC e no grupo de pesquisa, e, claro, consequentemente, na universidade, foi de uma satisfação pessoal também muito grande, que proporcionou para que mais uma pessoa com baixa visão concluísse um mestrado, ou seja, um curso stricto sensu, e alterar, de qualquer forma, as estatísticas educacionais que nós temos. Cristina ocupou um lugar que deu condições de grandes ressignificações de concepções, falas, atitudes e práticas de quem pôde conviver com ela, sejam colegas, professores, funcionários, e contribuiu para mudar a percepção do espaço de trabalho e de estudo. Então, é o que nós dizemos, as pessoas com deficiência precisam ocupar os espaços para que se compreenda como lidar com essas pessoas. E se as pessoas, de um modo geral, a sociedade, de um modo geral, não entende a necessidade de fazer com que as coisas sejam acessíveis, os serviços sejam acessíveis, estar com essas pessoas presentes no ambiente é uma forma de alterar, de modificar, ressignificar essas compreensões. E Cristina fez isso no GESTEC, não é? Colaborou no GESTEC, no grupo de pesquisa, enfim. Então, Cris, a mim nada mais cabe do que lhe desejar muito sucesso. Até porque, Luísa, ontem, ou foi hoje, sexta-feira, saiu o resultado do doutorado dela, né? Então, recentemente foi aprovada no doutorado. Então, Cris, só me resta desejar muito sucesso para você no seu curso e na sua vida profissional como um todo, tá? E, claro, não é? Você não vai se desligar do nosso grupo, né? Não pode, tá? Então, gente, um sucesso aí para vocês, muito sucesso para vocês no curso, para você, Cris, e que tudo corra bem com tranquilidade. Estaremos aqui do grupo de pesquisa te apoiando e te incentivando, tá bom? Liga o microfone. Cris, seu áudio continua desativado. Tem que ligar o seu áudio, Cris. Agora estão me ouvindo? Agora sim. É porque minha tela fica magnificada, em alguns campos dela eu perco, como o clicar no áudio. Eu tenho que minimizar, agora eu lembrei. Enquanto a senhora Prohane estava falando, eu lembrei do meu início no GESTEC, né? Que na primeira semana eu já tive que fazer um movimento dentro, procurando ledor, fazendo seleção de ledor, depois nas disciplinas, o movimento pelas lâminas, o movimento pelos textos digitais, depois, lá até no grupo de quem ia fazer a projeção do data show, colocar mais para trás, para poder a lâmina ficar maior. Então, o que a senhora falou, Pro, é muito importante, porque foi isso também o resultado da pesquisa, né? Que as pessoas querem a modificação nos espaços,
não importa social, no hospital, e parece que essa modificação é antes de nós, né? Mas como que pode fazer essa modificação se cada um é um e manifesta-se de uma forma diferente? Então tem que ser feito junto com nós também, né? Então, qual foi o diferencial? É eu me dispor a essa mudança. O que você precisa, né, Cristina? Dentro do GESTEC, enquanto ensino, dentro do EduCid, enquanto pesquisa, na extensão, quando eu ocupo como professora docente. Então, é isso mesmo. E é por causa disso que eu também estou nessa formação. E trazendo essa formação para que a comunidade acadêmica da UNEB e a externa conheça as demandas profissionais, pessoais, educacionais dos sujeitos cegos e baixa visão na universidade, para que possa ser um GESTEC universitário, né? O que esses professores precisam? O que eles sinalizaram? O que eu, enquanto universidade multicamp, posso estar fazendo para aqueles campos que já têm esses docentes e os que não têm? Eu posso já fazer algo antes, né? Então, isso é importante. Que bom, Pro. Que bom que estamos aqui, né? O mais importante, Cris, que eu considero em todo esse processo é a sua paciência, a sua tolerância com nossas limitações. Não é porque quando a gente ia projetar os slides, a gente sempre perguntava, Cris, qual é a melhor forma para você poder participar também das discussões? E você pacientemente, fonte 16, e aí ia educadamente conversando com cada um. Então, assim, nós é que agradecemos pela sua paciência, né, com nossas limitações, porque os limitados, na verdade, somos nós, né? É mão dupla, né, Pro? É mão dupla. E os dois lados aprendem, né? Esse exercício calmo, paciente também, foi o tempo que foi nos dando, né? E a gente vai aprendendo também. Eu conto com vocês durante esse processo, quando vocês puderem, porque podem ser chamados, né? Chamadas, aliás, para falar. Então, eu conto com vocês e com todos que puderem estar essa semana inteira, nessas 2 horas, com a gente. Então, podemos iniciar com as lâminas, para que a gente possa falar um pouco sobre o docente cegos e baixa visão. Nós também vamos tentar falar sobre o estudante, sobre o técnico, né? Embora a nossa pesquisa seja em torno de docentes, nós sabemos que as demandas de um sujeito com deficiência, na condição de estudante, de técnico, em muitos aspectos são parecidos, né? Então, a gente pode estar sinalizando também o lugar dessas pessoas, né? Eu estou aqui, gente, nesse momento também com a minha audiodescritora. Olha como eu sou egoísta, falo minha, né? É porque tá tão embrionada, tão intrínseca que faz parte de mim. A Carla Rosas, que é também do grupo de pesquisa Gaia, que eu também faço parte, que é um grupo de pesquisa voltado para a audiodescrição nas artes. Então, ela também está aqui no meu apoio. Tudo bem, Carla? Oi, Cris, tudo bem? Ótimo. Essa imagem ficou melhor para você? Eu só vi em Tá, PDF. tá ótimo. Então, nosso curso Cegos e Baixa Visão na Educação Superior, Múltiplos Olhares. Múltiplos Olhares foi uma temática que adveio também da dissertação, né? Porque a gente entende que os olhares é que faz a diferença, né? Diante desses sujeitos e de qualquer sujeito, não é o olho, mas o olhar, né? E esse olhar, ele não precisa ser partido, dividido, compartilhado de forma múltipla, não somada, né? E nós vamos estar sinalizando por que esses múltiplos vão estar sempre na nossa fala, nesse decorrer dessa semana. Então, abaixo dessa temática tem o meu nome, Cristina de Araújo Ramos Reis, professora mestre, e vocês veem que tá uma lupa, para quem
sobre o nome Cristina, que está em caixa alta, para já dar uma ideia dessa minha identidade, que é uma pessoa baixa visão. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a temática, mais precisamente, de conceitos, causas, a condição de pessoa com deficiência, e cada semana a gente vai estar com a temática, que eu vou estar mostrando o cronograma para vocês, tá certo? Então, essa é a nossa primeira lâmina, que tá, o conceito cegos e baixa visão está sobre um círculo oval na cor verde, né? Que cada dia do nosso curso vai ser uma cor. E eu trago isso como referência porque nós, baixa visão, temos uma demanda de cor muito identificada, né? Muito, muito forte. Então, para vocês, também já está acessando esse conceito. Então, a cor do nosso primeiro encontro é verde, para vocês observarem o contraste, a relação de cor, para no final do curso, quem sabe vocês dizerem qual foi a cor que vocês se identificaram e se sentiram mais confortável, para assim poder fazer um link com a vida baixa visão. Pode passar a segunda lâmina, Cá. É Carla que está passando a lâmina, né, Carla? Sim, Cris. Pronto. Eu vou estar sempre que... a Carla ela também está sendo minha ledora, né? Então, sempre que puder, eu vou estar pedindo, consultando ela para fazer a leitura para mim, né? Então, nessa segunda lâmina, tem o primeiro encontro, escrito como destaque, né? A pauta do encontro, que está em caixa alta, que eu coloquei a professora Portela e não coloquei a professora Heine como participantes, integrante, nossa, é sempre assim, né? A gente sempre ainda deixa alguma coisa. Aí eu vou falar um pouco hoje da contextualização do curso, o conceito de deficiência no modelo médico e no modelo social, e a origem, as causas, a etiologia da deficiência visual. Por que que isso tem implicação no exercício docente? Porque eu vou trazer algumas coisas que vocês podem estar fazendo o link, tanto para o professor quanto para o estudante, ou mesmo o colega, o técnico, né? Por que que a origem dessa cegueira, dessa baixa visão, tem implicações, eu saber, né? Diferentemente de outras deficiências, inclusive, que às vezes não precisa tanto eu saber da origem. Pode passar. Então, nessa terceira lâmina... Oi? Você conseguiu ver até o último ponto? Não, eu deduzi. Ah, certo. Porque depois que você falou, tem definindo cegueira e baixa visão, causas mais frequentes da deficiência visual. Isso. Aí que eu falei em outras palavras, né? Porque obrigado, viu, Cá, por você ter sinalizado isso. É uma estratégia cognitiva, então eu tenho meio que memorizado as lâminas, né? Então eu falei o conteúdo dela em outras palavras, que eu sabia que tinha origem e tal, mas a Carla está chamando a atenção porque como a minha tela aqui ela é magnificada, então quanto mais eu magnifico uma tela, mais eu perco o campo visual dela no computador. Então, isso é uma coisa que as pessoas sempre recorrem para o sujeito baixa visão, e pode recorrer para o sujeito professor, né? Se você colocar o dedo na tela, você magnifica e você vê o que está escrito. É uma coisa que as pessoas ficam muito especulando em nós e pedindo de nós. Só que quando a gente vai lá e magnifica a tela, a gente perde o campo de visão dessa tela inteira. Logo, o rastreamento dessa tela fica mais demorado do ponto de vista de outro sujeito, né? Para nós é o nosso ritmo. Então, magnificar a tela tem o ganho, porque você consegue ver algumas coisas, mas tem um outro ganho, um outro ponto que não é ganho, que é você perder um pouco do campo dessa visão. Então, por isso que muitas vezes a gente recorre ao audiodescritor, porque a gente consegue ver um todo e ele nos dá o detalhe,
né? Ou a gente consegue ver uma projeção de um todo, talvez nem ver o que está, mas a gente vê essa projeção de um todo. Então, isso é importante, a gente está observando, né? E isso acontece com os recursos ópticos, quando nós formos falar, né? Essa mesma lógica, essa mesma ideia. E isso requer de nós um uso de visão que dá um cansaço ocular muito grande, muito grande. Depois da pandemia, a gente tem tido ganhos com acesso digitais, mas, por outro lado, há um cansaço ocular muito grande por conta das múltiplas cores que uma tecnologia digital traz, né? Ok, então, essa terceira lâmina eu trouxe para vocês me conhecerem um pouco, né? Porque eu vou estar falando com vocês a semana toda, então, quem é essa Cristina? Essa Cristina Reis é uma mãe adotiva há 11 anos, eu estou fazendo esse mês, né? 11 anos de mãe. Aí estão 3 fotos em formato de degrau, e eu vou estar falando de baixo para cima, o que está nessas fotos, para vocês poderem conhecer um pouco do meu Lattes, que não é, que não que é do meu currículo, que não é o Lattes, né? Então, a primeira imagem tem eu com a minha filha nos primeiros dias de vida comigo, em torno de 5 meses. 4 a 5 meses, a Maria Paula, que está abraçada comigo com a roupinha, camisetinha e um gorrinho tipo de vovó, de chupeta, agarrada comigo na primeira semana de vida para mim, né? De vida de alma para mim, que eu ganhei Maria com 4 meses. De baixo para cima, a segunda foto, tá eu com o meu João Paulo, com 28 dias aí, eu tentando dar a mamadeira a ele com 1 quilo e pouquinho, né, em uma manta, eu sentada e tentando dar a mamadeira a ele, que foi um desafio os primeiros dias de vida dos meus filhos comigo, né, pela relação de contraste, de tamanho, de cor, que envolvia esse novo cenário da maternidade. E ainda a última imagem desse degrau, mais em cima, tá eu no ano de 2021, esse ano. Eu em Salvador, em um parque dos dinossauros, nós 3, a Maria já quase do meu tamanho, usando máscara com macacão cinza, a mãe tentando acompanhar ela também de macacão jeans, com as listas brancas e vermelha, o João bem à nossa frente, de mim e da Maria, com eu com a mão atravessada nele, né? E também de cinza, porque a mãe tem a psicose da combinação, né? Dessa relação de cores quando estamos juntos. E eu de tiara, minha filha de tiara, né? A Maria e o João são de peles branca, a Maria tem os cabelos cacheados, o João tá de cabelo curtinho, né? Tem algum detalhe dessa imagem, Carla, que você acha que é importante sinalizar agora? Logo abaixo dessa fotografia que você descreveu, tem um bolinho de aniversário com o número 43. O bolo é rosa, com os detalhes azul, parecendo um glacê escorrido, e tem uns coraçõezinhos coloridos. E o 43 em cima está na cor verde. Gente, eu adoro audiodescrição e às vezes adoro ouvir de novo a audiodescrição, porque tem sempre um detalhe que elas falam que no primeiro eu não ouvi, não entendi. É igual aquele filme da criança que adora assistir 2, 3 vezes. Essa imagem já era comum, mas teve detalhes hoje que a Carla falou que eu nem tinha percebido, né? Então, para vocês verem como que é importante a audiodescrição na vida do sujeito com deficiência visual e com o sujeito daqueles que também se identificam com esse recurso, né? Pode passar, Carla.
Então, essa é a pessoa que vai estar falando com vocês sobre o professor cego e baixa visão. Eu sou uma professora que gosta de escrever, escrever desde coisas acadêmicas a coisas não tão acadêmicas, e aí está um pouco das minhas produções em livros, diferentemente de artigos e revista, que eu trouxe para vocês, que, inclusive, todos esses livros, a temática que está dentro dele é docente cego e baixa visão. Então, o meu primeiro livro, que foi A Baixa Visão no Meu Caminho, de 2015, que é o primeiro que está à esquerda de vocês, depois a Carla pode fazer a descrição da imagem. A Baixa Visão do Meu Caminho é um livro que fala sobre a minha autobiografia, lá em 2008, quando eu fui professora em Bom Jesus da Lapa, da UNEB, e professora em Barreiras, né? Eu professora visitante e colaboradora. Então, nos 4 anos, eu, enquanto professora baixa visão, a partir dessa docência na universidade, eu fiz um mestrado e minha dissertação foi autobiográfica, foi eu sobre eu mesmo. E fui a campo com os meus estudantes para que eles falassem dessa professora baixa visão. Então, o que é interessante, depois eu vou estar, inclusive, trazendo alguns trechos nessa formação. O segundo livro, de 2017, eu já estava professora substituta em Paulo Afonso, eu produzi um artigo que já foi falando de uma professora baixa visão na educação básica, uma professora do campo, inclusive. Então, foi uma escrita sobre a docência dela, enquanto professora do campo de educação infantil e baixa visão. O terceiro livro, que é Pessoas com Deficiência no Ensino Superior, de 2018, tem um artigo que é eu e o professor Douglas, da Universidade Federal do Espírito Santo, é um professor adjunto 2 lá na universidade, baixa visão, pela mesma patologia minha, que é córeo-retinite, nós fizemos um artigo sobre a nossa docência universitária. Pontos e contrapontos, né? O que é que nós tínhamos de comum e não comum nessa docência? E ficou super legal, dá um panorama legal sobre pistas, né, sobre dicas de como esses professores fizeram para realizar a docência e como também esses alunos, esses estudantes universitários se posicionavam nessa docência com professores cegos e baixa visão, em 2 estados, né, Bahia e Espírito Santo, né? Ele é professor de história e eu pedagoga, né, e a gente fez esse artigo. O de 2015, que é com a professora Cláudia e a professora Raine, que vos falaram há pouco instante, né, que foi organizado por elas, do digital ao analógico, o artigo que a gente fez nesse livro já foi análise dos filmes Uma Janela para o Céu e O Primeiro da Classe, porque são 2 professores com deficiência. Então, a minha paixão na docência e a pessoa com deficiência caminha, né, já há algum tempo, olha, 2015. Mas antes disso eu já falava, né? Então, em 2019, eu analisei esses filmes à luz da teoria social, né, à luz da teoria crítica, à luz do modelo social, como esses professores com deficiência exerciam a docência, né? Então, eu achei que foi, assim, um mimo esse artigo, porque a gente consegue extrair de 2 histórias americanas, baseada em uma história real, né, de uma professora e um professor com deficiência. E em 2019, foi a docência na educação superior, Múltiplos Olhares, é justamente esse o livro que foi fruto do meu último mestrado do GESTEC, né? É nele que eu transformei, depois da dissertação, em um livro,
E nele tem esse curso, né? A proposta desse curso com maior carga horária, com outras temáticas, mas por conta dos adventos da vida, né? Inclusive da pandemia, nós estamos fazendo essa formação com esse design, né? Com esse recorte, para poder não deixar de lado, não deixar de cumprir, de estar dando de volta para esses sujeitos de pesquisa, que foram o Paulo e a Paula, né, nessa minha pesquisa, de dar devolutiva para eles, né? E de dar essa contrapartida também para a universidade. E agora a minha audiodescritora vai fazer a descrição da imagem, porque isso já perpassa pelo nosso processo formativo aqui, enquanto formadores, né? Como que eu posso estar realizando na minha aula, ou com o meu colega que é cego e baixa visão, se eu sentar com ele do lado, se eu for uma professora, se eu sou uma gestora ou uma técnica, como que eu posso estar fazendo a audiodescrição para esse professor cego e baixa visão, para esse estudante? Então, a Carla vai estar fazendo. O slide é uma lâmina branca, onde do lado esquerdo está tarjado com verde na sua horizontal. Em cima tem escrito numa caixa verde, professora que gosta de escrever. Esse tom de verde, ele vai perdendo essa cor da esquerda para a direita, num degradê. Os livros estão dispostos um ao lado do outro, 4 em cima, um embaixo, e ao lado a foto de Cristina segurando esses livros. A primeira capa de livro de 2015, ela é azul e branco, com essa predominância do azul à esquerda e o branco, uma faixa com um símbolo de um CD embaixo à direita. O nome do título vem centralizado com em caixa alta, com visão em maior destaque. A baixa visão no meu caminho. O nome está escrito em branco. Acima desse nome está o nome de Cristina. Cristina de Araújo Ramos Reis. Ao fundo, na tarja azul, tem um símbolo em desenho de um computador, um teclado e uma caricatura de Cristina com um óculos bem grande, maior do que o seu rosto. Esse mesmo desenho, de forma mais clara, está no contorno do CD. Que lindo ficou essa audiodescrição, Carla. Bora lá. Segundo livro, 2017. Ele é um livro de capa branca, onde em cima está escrito Olhares Interdisciplinares. Abaixo, sobre a pedagogia. Logo abaixo, em letras menores, reflexões sobre a produção do conhecimento na universidade. Embaixo tem um desenho de várias tintas, como se fosse pedacinhos de pontas de lápis de cor descolorindo, várias pontinhas fazendo um amontoado. À esquerda, a gente tem um montante mais verde, azul, e vai seguindo para a direita com lilás, vermelho, intercalando, terminando com um pouco mais de amarelo. Logo abaixo, o nome Vinícius Silva Santos, entre parênteses embaixo, organizador. Logo abaixo, uma tarja inclinada, vermelho desbotado, com o nome e-book. Ao lado, em 2018, o próximo livro. E ele tem
um jardim em preto e branco, como se fosse um labirinto, e uma pessoa de costa, de cabelos lisos, claros, e de camisa de manga, olhando para esse grande labirinto. Logo acima tem um nome que eu não consigo ler daqui. E ao lado temos Gerson de Souza Mol, Douglas Christian Ferrari de Mello como organizadores. Logo abaixo, em letras maiores, pessoas com deficiência no ensino superior. Abaixo, desafios e possibilidades. Embaixo, na direita, o nome da editora, Brasil. Último. Oi, Cris. Isso. O próximo livro de 2019, ele tem uma capa branca. Ele inicia com o nome das duas organizadoras, Maria Luísa Reine e Cláudia Paranho de Jesus Portela, entre parênteses embaixo, organizadora. Logo abaixo tem um símbolo do livro, em tons na escala de cinza, preto mais escuro, de analógico, uma tarja. Abaixo, a digital. E as escritas são diferentes. Em cima está escrito de forma cursiva. Abaixo, a digital, ela está escrita como se fosse vários bastões onde vão formando a letra. Logo abaixo, novos paradigmas da educação. Atrás desses nomes, existem alguns símbolos como se fosse da tecnologia. São linhas onde eles fazem como gráfico subidas e descidas. Atrás tem alguns pontilhados e quadradinhos. Abaixo, nós temos o último livro que está exposto, 2019. É uma capa branca com tons de bege, marrom e cinza. Temos 3 faixas. Em cima, o amarelo com o nome Cristina de Araújo Ramos Reis. Esse amarelo é com tom de bege. Logo abaixo, um marrom não tão escuro. Ele é mais claro, com o nome begezinho na sua frente. Docência na Educação Superior. Como forma de folha rasgada, logo abaixo tem uma parte cinza, escrito cego e baixa visão, múltiplos olhares. Logo abaixo tem um desenho de várias figuras, como uma entrada da UNEB. Lá no fundo está escrito UNEB, e tem uma pessoa, um desenho de uma mulher caminhando na frente e uma trilha tátil para poder chegar até a universidade. Do lado direito tem 2 árvores. Mais à frente, 2 árvores em forma de pinheiro. À direita, tem mais uma árvore e uma pessoa do lado. Mais à frente, próximo já à universidade, tem um desenho de mais 2 pessoas. Na direita, atrás das 2 árvores, tem o símbolo de uma placa com o símbolo da UNEB. Abaixo tem a editora Brasil, no canto à direita, abaixo. Na sua esquerda dessa imagem do livro, temos a fotografia de Cristina sentada
abraçada aos 4 livros. E ela está vestida uma camiseta azul, uma calça azul com a listra azul mais clara na lateral. Ela está sorrindo, com a cabeça inclinada para a sua direita, com batons vermelhos, e ela começa de analógico a digital, depois está com pessoas do ensino superior, olhares interdisciplinares e a baixa visão no meu caminho. Ao fundo dela, à direita, tem um espelho com uma moldura dourada, com vários quadriculados em formas diferentes e uma borda branca. Ótimo. Sobre audiodescrição, nós trabalharemos quarta-feira, quinta-feira, inclusive, vamos estar com a professora Sandra Rosa e a nossa audiodescritora Carla. Vamos estar, inclusive, falando sobre essa temática, sobre esse recurso que é tão valioso para nós, cegos e baixa visão. Obrigado, viu, Carla? Então, essa primeira lâmina, a gente está fazendo essa descrição mais detalhada no meu ponto de vista, porque é sobre, do meu parecer, né? E para nós termos uma noção, né? Como que é importante para nós termos acesso ao que está sendo informado, sendo apresentado, né? Ok, então, nossa próxima lâmina, que nós já falamos um pouco sobre mim, né, fora do Lattes, e agora vamos adentrar mais ao curso. O nosso curso aqui tem por objetivo proporcionar à comunidade acadêmica discussões acerca do processo de acessibilidade ao docente cego e baixa visão, de modo a criar condições de atuação docente numa perspectiva inclusiva. Tem mais alguma coisa, Cá? Não, tudo ok. Poxa, então eu estou ainda com a memória dos 43 anos, bom. Então, esse é o nosso objetivo do curso, né? É apresentar as diversas formas de acessibilidade que um sujeito, né? Não vamos estar falando só na dimensão de docente. Aí, tudo que nós vamos falar aqui basicamente está no livro A Baixa Visão no Meu Caminho, e esse livro, A Docência na Educação Superior, né? Essa minha pesquisa, depois que ela foi para o livro, eu mandei para a professora Joana Bellarmino de Souza, que é uma professora cega na Universidade Federal da Paraíba, e ela fez o prefácio, né, dessa obra. Então, inclusive, ela estava prevista para a nossa formação, mas houve um imprevisto, ela não pôde estar comparecendo. Então, essa minha sede por estar abordando essa temática também perpassou pela escolha de quem poderia estar falando, né, dessa pesquisa. Não bastava para mim só os membros da banca, mas depois, quando eu transformei em obra, outra pessoa olhar, né, esse contexto escrito de docentes universitários. E eu tive a honra de ter a professora Joana, que já é uma escritora, né, jornalista, uma pessoa que eu admiro muito, que já tem uma grande carreira docente universitária, enquanto mulher cega, né? Pode passar. Então, além dessa amostra, né, do prefácio dessa obra, essa obra, ela teve por objetivo analisar a relação entre as vivências dos docentes cegos e baixa visão da educação superior universitária, pública, né, em busca de contribuições para a elaboração de um curso
que é esse curso que eu estou dando para vocês. Então, o objetivo da minha pesquisa foi analisar todas as vivências, as experiências desses professores, que foi concluído com 2 professores, mas o número, inclusive, eram 3, e depois foi suprimido para 2, por um advento da pesquisa. E a partir disso daí, a gente pensar um curso, né, que possa ajudar a comunidade acadêmica a pensar sobre esses docentes na universidade. Pode passar. E isso foi muito bom, né? Eu acho que se vocês não conseguirem extrair como podem estar apoiando um professor cego e baixa visão na universidade e transpor aí, inclusive, para a escola, vocês podem estar vendo isso nesse livro, né? Ou na minha dissertação, que já está na biblioteca. Então, qual é o contexto dessa pesquisa enquanto NEB? Por que eu estou trazendo essa lâmina e esse trecho da minha dissertação? Porque os sujeitos-alvo dessa formação são os professores da UNEB, são funcionários da UNEB para estar podendo acolher melhor esses sujeitos cego e baixa visão. Então, eu trouxe um trecho para vocês que a Carla vai estar lendo para a gente agora. Contexto da pesquisa. Ela está na lâmina branca com a tarja verde à esquerda. A UNEB tem 35 anos de existência, sendo uma das responsáveis pela expansão da educação superior do Estado. Mesmo sofrendo críticas quando as dificuldades nas interações dos campos e a falta de planejamento do processo de ampliação. Sobre isso, Fialho 2000 observa: não levaram em consideração condições básicas e necessárias para a implantação e o desenvolvimento de um equipamento urbano do porte de uma universidade, gerando situações que podem comprometer a qualidade do ensino, bem como limitar o potencial de ação e de realizações que uma instituição universitária detém, o qual contempla, além da função ensino, a de pesquisa e a extensão. Fialho 2000, página 176. Então, o que a gente observa, né? Embora a Universidade do Estado da Bahia seja uma universidade tão grande em termos de multicampia, em termos de número de cursos, em termos até do ponto de vista de qualificação dos seus docentes, com doutores, com mestre, eles ainda deixam a desejar em suas estruturas físicas, porque poucos campi têm uma organização na estrutura física com pista tátil, com relação de luminosidade, com relação de acesso ao espaço dela, urbanístico, para o sujeito com deficiência, né? Quer seja ele estudante, quer seja ele docente ou técnico, né? E isso foi visto na nossa pesquisa, porque muitos deles não, eles, inclusive, sinalizaram a demanda de locomoção dentro da instituição UNEB, né? Que das barreiras que eles encontram na locomoção dentro da universidade, que é também apontada pelos estudantes. Nós temos o campus de Alagoinhas, por exemplo, que nós temos mais de 3 estudantes cegos, né? Então, que eu convivo e são amigos meus. Então, a universidade, embora ela já tenha mais de 30 anos, embora ela já tenha, inclusive, uma placa com a perspectiva inclusiva, a gente vê que ela ainda precisa fazer uma rota, né, de inclusão, uma trilha de inclusão para o sujeito cego e baixa visão. Pode passar, tá? Tá.
Então, é importante a gente estar sinalizando. Essa pesquisa, que foi autobiográfica, porque o método que eu usei foi autobiográfico do João, do Paulo e da Paula, que foram os sujeitos do campus 1 e do campus de Guanambi, do campus, que não é nem dito, que agora os dois professores, inclusive, estão no campus 1, né? Eu usei uma pesquisa autobiográfica, coletei as narrativas com gravador, deu mais de 80 laudas de escrita, de escutas, de quase 2 horas de escrita, com esses docentes falando, né, buscando suas memórias na sua docência na Universidade do Estado da Bahia. E a partir dessas narrativas eu fiz, né, um processo de mapeamento dessa narrativa, depois das unidades de sentidos que eu encontrei nessas narrativas, e depois dessas unidades de sentido, eu interpretei essas unidades que, para mim, faziam sentidos através da fala dos professores, né? E encontrei 3 eixos de gestão, preconceitos e recursos. E isso tudo está mais detalhado na minha dissertação e nesse livro, e vocês, enquanto docente e funcionários da UNEB, se quiser ter acesso a essas vozes, a essas falas, vocês podem fazer a busca para poder estar vendo como poderiam contribuir mais para o acesso dos sujeitos cegos e baixa visão na universidade. Pode passar, não vou fazer a descrição dessa imagem, porque é uma questão mais teórica. Eu também, depois dessas 3 etapas, que é uma técnica de análise das informações de dados, baseada no próprio Eliseu Camitino, que é um professor nebiano, né, e a Meirelles, que foi sua orientadora, eu mostro nessa lâmina como eu analisei as falas dos meus sujeitos de pesquisa. Então, eu fiz um quadro com 3 colunas. Na primeira coluna eu colocava tudo que era de Paulo, porque os meus colaboradores de pesquisa foi um homem e uma mulher. Então eu coloquei, foi uma pessoa do sexo masculino e feminino, melhor falando, né? E aí o Paulo eu coloquei tudo de azul, a Paula tudo de vermelho, e a análise que eu fazia fiz de preto. Nesse quadrante eu fui montando as unidades de sentido, as falas, e fui analisando, né, gente, o que eles falaram sobre a sua docência na universidade, enquanto barreira, enquanto desafios, para eles nesse contexto, né, universitário. Pode passar. E aí está a minha defesa da dissertação, né? Como as professoras Raine e Cláudia Portela falou no início, né? Desse momento de defesa da minha dissertação, que foi um momento de aprendizado muito grande para mim. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí em uma das fotos um professor que eu estou com todos os membros da minha banca, foram 5 membros, né? E o professor Douglas Ferrari, que inclusive também não pôde estar na nossa formação por questão de doenças, ele estaria, né? Ele também era baixa visão, e a UNEB, como a professora Cláudia falou, desde o início até o final, havia um movimento em torno da eliminação de barreiras de mim enquanto estudante no GESTEC. E uma das eliminações de barreiras que o GESTEC precisou fazer foi eliminar a barreira para que o professor Douglas acessasse as minhas lâminas. Porque, embora eu e o professor Douglas sejamos da patologia de toxicoplasmose, somos de corioretinite, temos 10% de visão, isso é um valor quantitativo, que é pouco, interfere nas relações e mais a nossa funcionalidade, né? Então, e é isso que a gente tenta dizer o tempo todo, não é o que eu tenho enquanto patologia, mas como eu funciono
enquanto sujeito, ele não acessa o conhecimento da mesma forma que eu acesso. Então, eu acesso de fundo branco, como vocês estão vendo aí na lâmina, e letra preta. O professor Douglas já acessa com fundo preto e a lâmina e a letra amarela. Então, o NED teve que me ajudar na construção dessas lâminas. Então, FEIS, que é o Núcleo de Educação Especial, que a professora Sandra vai estar falando aqui quarta-feira, né, sobre essa possibilidade de recurso para o sujeito cego e baixa visão, enquanto professor e também enquanto estudante e técnico, né? Então, com esse professor, enquanto eu apresentava a minha dissertação para o público geral e para os membros da banca, ele recebeu um notebook, o seu notebook com a fonte, o contraste todo personificado para ele, né? Porque esse é o grande desafio da inclusão, é personificar o acesso do conhecimento para todos os sujeitos. E enquanto eu estava apresentando a lâmina, ele estava assistindo no notebook dele, junto com os membros da banca. Tinha um sinal que, à medida que eu passava a minha lâmina na tela, ele também passava dele. E assim, nós dois acessávamos o conhecimento que estava da minha apresentação. Então, esse é o grande desafio na universidade, né? Perceber, encontrar que forma os professores acessam o conhecimento, divulgam, né, o conhecimento, difunde esse conhecimento, organiza esse conhecimento em sala de aula, na extensão, na pesquisa. E enquanto espaço de trabalho, a universidade precisa garantir essa organização para esse professor cego e baixa visão, né? Então, o GESTEC, no final, teve que nos ajudar com o apoio do NED, com o apoio dos colegas, todo mundo, né? Para que essa defesa acontecesse. Eu me lembro que uma dos sujeitos de pesquisa, que era a Elaine, que é uma professora baixa visão, ela nesse dia também foi uma profissional que exerceu, uma pessoa que exerceu leitura labial. Tudo que ela falava era lido por uma pessoa que estava assistindo à defesa, né, que ela inclusive era do campus de Alagoinhas, ela era leidora de um cego, mas ela é baixa audição, então ela fazia a leitura toda por Elaine, enquanto Elaine falava tudo que eu apresentava e falava oralmente, ela reproduzia para essa pessoa na plenária, né? Então, a Elaine que foi para apresentar, para ver a apresentação da pesquisa que envolvia ela se ofereceu a fazer esse trabalho, porque a gente não sabia que essa pessoa iria para a defesa. Então, é isso que a gente entende e percebe que precisa existir essa disponibilização na organização de uma universidade, de um espaço educacional, né? Para ela poder vivenciar esse contexto e poder, quem sabe, falar sobre esse contexto em sua docência, né? Olha, lá na escola, eu, enquanto professor, em um curso de licenciatura, a gente aqui na universidade, a gente tem essa experiência com cego e baixa visão. Quem sabe você, escola, pode estar pensando em uma organização da escola, né? Então, como que uma universidade que tem um cursos de licenciatura tão grande, na maior parte dos campi da UNEB tem curso de licenciatura, e às vezes o professor não sabe falar de processos inclusivos, porque a própria universidade, na sua organização, na sua difusão do conhecimento, às vezes não se disponibiliza, não se organiza, né? Então, isso é importante. Eu fiz um adendo aí para a gente já estar falando dessa docência universitária, como pode estar sendo realizada. Então, nessas 4 fotografias expostas na lâmina, né, tem eu, na primeira lâmina, à esquerda, tem o professor Guga e a professora Elaine, que foram meus sujeitos de pesquisa, me abraçando no final, né, dizendo que bom, que deu tudo certo.
Eu fazia muito questão que os sujeitos de pesquisa acompanhassem toda a pesquisa, para que eu não pudesse roubar, vulgarmente falando, né, nenhuma fala deles, para que eu pudesse representar o máximo da imparcialidade nessas falas. Eu queria, eles acompanharam todo o processo, inclusive a defesa. Na segunda lâmina, ao lado dessa, tem uma foto com a minha família, os membros do grupo de pesquisa do CID, alguns colegas meus, amigos cegos e baixa visão, na plenária, os membros da banca, os 5 membros da banca, todo mundo encerrando a última foto na defesa, né? Tem uma também que eu estou assinando, a minha ata de conclusão, com a professora Jânia e a professora Raine, né, de frente para mim, eu assinando na mesa. E a outra foto, que está eu com os professores que fizeram parte da minha defesa, né, sendo professora Maria Luísa e professora Raine, e professora Cláudia, as minhas orientadoras, o professor Christian, a professora Jânia e a professora Jaciete, como membros convidados. Podemos passar. Então, aí está o cronograma do nosso curso, que hoje, enquanto o primeiro dia, vamos estar falando sobre o conceito de deficiência, o conceito de cego e baixa visão, as causas, né? Tem aí o segundo dia que vai ser sobre tecnologia assistiva, basicamente, os recursos pedagógicos de acessibilidade que eu e a Pro Iracema vamos estar falando amanhã, ela enquanto minha convidada especial. O terceiro dia, vamos estar falando sobre a universidade inclusiva e o professor cego e baixa visão, e vai estar aqui comigo a professora Elaine e o professor Guga, falando sobre essa universidade e sobre essa pesquisa. No dia 9, que é a quinta-feira, dimensões de acessibilidade, com ênfase na audiodescrição, vai estar falando, e as políticas públicas da UNEB, em torno da inclusão da pessoa com deficiência, vai estar falando a professora Sandra Rosa, e na sexta-feira vamos estar falando sobre preconceito e estigma, e a avaliação do nosso curso no último encontro, tá certo? Então, esse é mais ou menos o nosso cronograma. Podemos passar. Bem, e agora vamos estar falando, de fato, sobre nossa temática, que nós temos aí em torno de 30 minutos, de 20 minutos para que possa ter fala a vocês. Então, gente, a deficiência, a gente sabe que essa concepção, ela perpassou por diversos estigmas, por diversas conotações, né? Então, a pessoa com deficiência, ela já teve semânticas muito puxadas no sentido pejorativo, né? De algo negativo, de algo ruim, de um fardo, né? De algo de tragédia, né? E o modelo social da deficiência é uma concepção trazida no nosso país por Débora Diniz, uma autora que eu me identifico muito, da UNB, que fala da deficiência com a perspectiva da teoria do modelo social. E o que é essa perspectiva? O modelo social, ela entende a deficiência como a relação entre a lesão e a vida social dessa pessoa. Então, eu sou baixa visão. Eu sou uma pessoa que possui a lesão da baixa visão. Eu só vou ser uma pessoa com deficiência nos espaços e nas condições, nas situações que eu encontrar uma barreira. Do contrário, eu só sou uma pessoa com a lesão da baixa visão, por corioretinite. No modelo social, a pessoa com deficiência, ela só existe se esse sujeito encontrar barreira.
A deficiência não é algo de responsabilidade minha, trazida por uma patologia, trazida por uma origem clínica, não. Deficiência no modelo social é o encontro da lesão com o contexto social. Então, observem que tem a escrita. Você pode ler, por favor, o que está escrito? Posso sim. Deficiência. Modelo médico versus modelo social. Médico está tarjado em amarelo, social tarjado em azul. Logo abaixo, 2 parágrafos. O primeiro. A lesão seria a ausência parcial ou total de um membro, ou membros, organismo ou mecanismo corporal / defeituoso. Lesão, ausência corporal defeituoso estão tarjados de amarelo. Logo abaixo, e a deficiência, a desvantagem ou restrição de atividade provocada pela organização social contemporânea, que pouco ou nada considera aqueles que possuem lesões físicas e os excluem das principais atividades da vida social. Ok. Diniz, 2007, página 7. Deficiência, desvantagem, restrição provocada, social, pouco ou nada considera lesões, os exclui da vida, estão tarjados de azul. Fim da descrição. Exato. Então, assim, eu fiz esses marcadores porque nós temos também na nossa perspectiva um sujeito surdo, um sujeito com dislexia, que pode estar acessando esse vídeo posteriormente e ver as palavras-chave desses conceitos, né? Então, observe que no modelo médico, a lesão, ela é vista como deficiência. E no modelo social, a lesão, ela não é uma deficiência necessariamente. Ela só vai se tornar uma deficiência se essa sociedade estiver organizada com barreiras e assim me impossibilitar de acessar ao meio. Então, é importante, pode passar a lâmina, é importante a gente poder diferenciar essa concepção e nos conhecer. Qual a concepção que eu tenho de uma pessoa com deficiência? É uma pessoa que tem surdez, uma pessoa que tem cegueira? Não. A pessoa que tem a surdez, que tem uma cegueira, ela tem uma lesão. Como eu tenho os lábios grossos, a pele preta, o cabelo longo, eu tenho baixa visão. Mas eu só sou, Cristina, uma pessoa com deficiência se eu encontrar uma desvantagem social. E é por isso que a gente busca a equiparação de oportunidade, para desnivelar essa desvantagem social que a gente encontra no nosso dia a dia. E o sujeito cego e baixa visão na universidade, ele encontra essa desvantagem no seu exercício docente. Desde o momento que ele chega na universidade para se locomover, né? Até no uso dos recursos em sala de aula, no acesso, que foi uma coisa muito forte que meus sujeitos de pesquisa sinalizaram, no acesso ao sistema de notas, de registros, de aula, de caderneta, eles encontraram uma desvantagem, porque não estava acessível. Não é acessível. Então, naquele momento, os meus sujeitos de pesquisa, além de serem, além de ser, não, eles são sujeitos cegos e baixa visão e são uma pessoa com deficiência, porque eles encontram barreiras naquele contexto universitário. Se eles não encontrarem barreiras, eles não são pessoas com deficiência, eles são
sujeitos com a lesão, cego e baixa visão. Então, isso faz muita diferença, porque quando eu entendo que a deficiência é uma desvantagem social, eu, enquanto universidade, eu me organizo para que os sujeitos que entram nessa universidade, quer seja da comunidade externa, interna, elas transcorram dentro dela de forma livre, sem barreira, sem obstáculo. Então, isso perpassa pela concepção do que eu tenho de deficiência. Eu, enquanto gestora, eu, enquanto coordenador de colegiado, o que é uma pessoa com deficiência? O que ela é? Ela como ela está na universidade? Ela está porque ela é uma pessoa cega ou porque eu não exerço uma gestão que dá a ela condições de exercer sua cidadania, de exercer sua docência, sua atividade técnica, de exercer a sua ação estudantil, né? Então, isso é muito importante. Qual é a concepção que eu tenho de uma pessoa com deficiência? É de uma pessoa coitadinha, que o que eu dou é porque eu vou ganhar o reino do céu, porque eu dou porque ela é uma pobrezinha e precisa disso, ou é uma relação de direito? É direito do sujeito com deficiência dentro da universidade ter acesso à biblioteca, aos livros digitais, ter acesso às literaturas do conhecimento de sua área, tanto o docente como o estudante, né? Então, qual é a concepção que eu tenho de deficiência? E eu trouxe esse recortezinho já da minha dissertação quando eu escrevo o que é pessoa com deficiência no modelo clínico e no modelo social. Pode ler, por favor, Carla. Pessoa com deficiência. Logo abaixo, 2 quadros, clínico, social, lado a lado. Abaixo, suas descrições. Clínico. A deficiência é compreendida pelo fator biológico. Deficiências são categorizadas pela falta, pela ausência ou insuficiência de um órgão, vistas como passivas no papel de paciente. No lado social, como estilo de vida, entre aspas, a combinação da lesão trazida pelo olhar médico, mas a deficiência é descrita a partir de questões que restringem a participação. Ok, então observe. Eu, enquanto gestor, eu, enquanto professor, né, universitário, o conceito que eu tenho de cego, a pessoa que falta visão, de surdo, a pessoa que falta audição, de surdo-cego, a pessoa que falta audição e a visão, de deficiente físico, a pessoa que falta um membro, que falta a locomoção. Se eu tenho esse olhar para um sujeito com deficiência, eu posso me avaliar e dizer que eu estou olhando esse sujeito com um olhar clínico. O olhar clínico que vem para nós, pessoas com deficiência, dizer o que nos falta no ponto de vista biológico. Mas nós, enquanto sujeitos sociais, antropológicos, nós somos sujeito por inteiro, não nos falta. O que nós somos, somos únicos, e o que nós temos é o que temos de real. Não é o que temos por uma projeção do ideal, né? Então, no modelo social, não me falta a visão. Não me falta 90% e eu tenho 10% de visão. No modelo social, eu tenho um estilo de ver diferente de uma pessoa que não tem a lesão. Esse estilo de vida me impõe uma fonte ampliada. O seu, não. Me impõe um estilo de vida com lupas, um estilo de vida
com tecnologias diferentes das tecnologias, talvez, de outras pessoas. Mas esses recursos que eu utilizo, que é uma grande eliminação de barreira na minha vida, ela não existe porque me falta. Ela existe porque eu tenho um estilo de vida que me impõe a isso. Então, por exemplo, eu, enquanto mulher com seios, né, me impõe a minha relação de sexo eu usar um adereço, um recurso do sutiã, né? Da mesma forma, eu, enquanto uma pessoa baixa visão, me impõe o recurso do óculos com filtro que quebre um pouco a luminosidade. Então, isso é importante, eu, enquanto gestor, enquanto professora, enquanto coordenador, enquanto técnico, ter atenção quando eu estou na relação com os sujeitos cego e baixa visão. Que eles não estão ali com a falta de um membro de um órgão. Eles estão ali com uma forma de viver diferente da que vocês têm, por exemplo, da que o colega tem, da que o professor tem. Então, a deficiência, a lesão, não nos leva à deficiência. A lesão nos leva a um estilo de vida. Se nos levar à deficiência, é porque estamos encontrando uma desvantagem social. Uma falta de equiparação social, porque se nós estivermos equiparados socialmente, como eu estou agora nesse momento, com minha audiodescritora, com o intérprete, falta aqui a legenda, né? Mas eu, enquanto Cristina, eu estou aqui aparata com os meus recursos. Então, nesse momento, eu estou com o meu contraste, eu estou com a cor, com a fonte, atendendo ao meu estilo de acessar o conhecimento. Então, nesse momento aqui, eu não sou uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa baixa visão. E ponto. Mas se nesse movimento eu encontrar uma barreira, um obstáculo, trazida pelo contexto, aí eu já sou uma pessoa com deficiência. Tudo bem? Então, esse é o nosso grande desafio nesse primeiro dia de formação. É entendermos essa concepção. É uma teoria, gente, que se vocês quiserem se aprofundar, é um momento, né? Muito bom. Tem no meu livro, mas vocês têm Débora Diniz, tem Piccolo, Gustavo Piccolo, que tem recentemente um estudo legal no nosso país em torno disso. Então, dentre outros que eu poderia estar aqui listando, e vocês poderem se aprofundar para vocês terem uma relação, não para lidar com a gente, porque nós não somos cachorro que a gente lida, né? Como que eu vou lidar com ele? Não. Mas para conviver com a gente de forma igual nas oportunidades, igual no direito, trazendo assim as diferenças dos recursos, as diferenças nos acessos, para que a gente ganhe a igualdade de oportunidade na nossa docência, na nossa ação enquanto estudante, no nosso serviço técnico. É isso que desejamos. E um pouco desses recursos nós vamos estar conhecendo amanhã, que faz essa eliminação de barreira e nos deixa em um lugar mais inclusivo, né? Mas não, ou é ou não é. Em um lugar inclusivo, nós vamos estar vendo isso amanhã. Pode passar, por favor. Então, é importante a gente estar diferenciando esse conceito. E olha, gente, esse conceito foi uma luta que já teve uma conquista, que está trazida na Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2015, de 2006, e de 2015 trazido na Lei Brasileira de Inclusão. O conceito na concepção do modelo social já está
trazida há um bom tempo, né? Nós já estamos aí em 2021 com essa concepção do modelo social, né? Que a deficiência é algo trazido pela lesão, enquanto física, a lesão intelectual, a lesão sensorial, e o encontro dessa lesão com a desvantagem social que impede a nossa participação plena na sociedade, que impede a nossa igualdade de oportunidade, né? Então, nós não estamos falando aqui de uma demanda filosófica, nós estamos falando de uma demanda legal desses sujeitos cegos e baixa visão na universidade, desses professores, desses estudantes, desse técnico na universidade. Pode passar, por favor, Cá. Então, a concepção de deficiência já é garantida legalmente. A LBI, ela é emenda constitucional, ela, inclusive, tem punição legal, né, de reclusão, quando não é cumprida. Então, nós não estamos falando aqui de algo para compor a universidade, mas de algo que se é uma garantia de direito de sujeitos que estão nela enquanto trabalhadores, né? Então, quando nós falamos dessa lesão, né, que pode se tornar uma deficiência sensorial, nós temos a deficiência sensorial, a visual, a auditiva ou surdez e a surdo-cegueira. E por que eu faço esse aparato aqui sensorial, gente? Porque os nossos sujeitos que estão hoje cego e baixa visão, eles podem amanhã ser um sujeito surdo-cego, como foi o caso de um professor que eu encontrei. Que quando eu encontrei ele há um certo tempo na universidade, ele era cego. E um outro tempo que eu encontrei esse professor na universidade, já está surdo-cego, porque ele também já está com baixa visão. E a universidade, quando percebe esse conceito, e entende essa concepção, o apoio de recursos de acessibilidade, pedagógico, didático, de locomoção, é diferente de quando ele era quando ele era cego, né? Então, é importante a gente ter atenção a essas demandas que trazem o estilo de vida a pessoa com a lesão cego, baixa visão, que também foi chamado de visão subnormal, deficiência auditiva, surdez e surdo-cegueira. Pode passar. Então, é importante a gente ter atenção a isso, certo, gente? Então, a título de biológico, né? Eu estou trazendo para vocês o conceito de deficiência visual do sujeito cego e baixa visão, que foram os sujeitos da nossa pesquisa, que são sujeitos que demandaram esse curso aqui. O sujeito cego e o sujeito baixa visão, agora a audiodescritora Carla vai estar lendo para a gente entender essa diferenciação enquanto conceito, para na relação com eles a gente estar garantindo o estilo de vida deles. O estilo de vida deles. Pode ler, por favor, Carla. Está dividido em alguns quadros. O primeiro quadro, o título. Conceito de deficiência visual. Logo abaixo, abordagem educacional. Conceito está destacado em vermelho. Logo abaixo, 2 quadros, um ao lado do outro, cegueira e baixa visão. Abaixo do quadro cegueira, tem um parágrafo com algumas palavras destacadas em negrito e sublinhadas. Ausência total, perda, projeção de luz, sentidos remanescentes, braille como principal meio de escrita. Vou ler o texto.
São aquelas que apresentam desde a ausência total da visão até a perda da projeção de luz. Neste caso, o processo de aprendizagem se fará por meio dos sentidos remanescentes: tato, audição, olfato, paladar, utilizando o sistema Braille como principal meio de escrita. Brasil, 2006, página 17. Ao lado, abaixo de baixa visão, as palavras condição de indicar a projeção de luz, redução da acuidade visual estão em negrito e sublinhadas. Entre aspas, são aquelas que apresentam desde a condição de indicar a projeção da luz até o grau em que a redução da acuidade visual interfere ou limita seu desenvolvimento. Fecha aspas. Seu processo educativo se desenvolverá principalmente por meios visuais, ainda que com a utilização de recursos específicos. Brasil, 2006, página 17. Ok. Então, observe, gente, que o conceito de cego e baixa visão, a depender da área, é modificado. Então, para cegueira legal, uma pessoa cega, ela tem até 10% de visão. Eu, na cegueira legal, sou cega, porque eu tenho exatamente 10% de visão, um pouquinho menos agora, né? Depois dos 40. Para a Organização Mundial da Saúde, eu já sou baixa visão. Para o modelo educacional, que é o que nos interessa, que é um modelo mais social, antropológico, de relação qualitativa, o que é cego é aquele que não consegue indicar uma luz. Se ele consegue indicar uma luz, um abrir de porta, uma flecha, ele já é baixa visão. Por que que isso é importante, Cristina? Porque na minha relação com ele, eu considero esse resíduo visual. Eu considero essa funcionalidade visual. Eu considero na hora de posicionar ele em uma reunião, na hora de posicionar ele em um lugar, né? Ele sinalizar onde ele consegue ver uma cor, né? Então, é importante para nós, quando nós fazermos essa organização, a gente perguntar para um sujeito, tanto cego quanto baixa visão, qual é a melhor posição. Mas se a gente for considerar a funcionalidade dessa visão, perguntar, inclusive, se ele quer estar diante da porta, do lado da porta, né? Observe que colocou que o maior aprendizado dele se dá pelo Braille, mas nós estamos falando aqui de docentes, que talvez tenham docentes que nem usem Braille, porque ficou cego, não se identificou, ficou cego depois da docência universitária, do início dela, né, como foi o caso de nosso sujeito da pesquisa, e que não usa Braille na docência, né? Pelo menos com seus estudantes. Então, é importante, numa reunião, se ele usa Braille, ele ter um espaço como o AE, que assim como faz a transcrição de uma pauta em tinta para uma pauta em Braille, se eu tiver um sujeito cego na universidade, no dia da reunião, a pauta dele está em Braille e ele poder acompanhar. Ou a pauta dele está no notebook, de forma acessível e não em formato de imagem, para ele poder acompanhar o que está na pauta. Então, é importante eu perceber que não é porque a visão dele não dá condição de leitura e escrita, ele é cego. Né? No modelo clínico biológico lá ele pode ser, mas na nossa relação educacional, social, ele tem um resíduo visual, ele já é baixa visão.
Quando eu entendo isso, a minha relação com o sujeito cego fica com sentidos remanescentes, se ele não vê nenhum flash de luz. Se ele não consegue indicar luz, então eu vou fazer minha relação toda com ele, com os sentidos remanescentes. Mas se ele tem uma funcionalidade visual, a minha relação com ele também vai ser favorecendo o uso dessa visão. Considerar isso, se for ampliado, se for em um contraste, né, de escrita, eu precisar, por exemplo, eu pesquisar se ele enxerga melhor o preto no branco, né, e eu poder, nos cartazes do colegiado dele, eu colocar o cartaz preto e branco para ele, né, para ele ter acesso. Eu lembro que quando eu fiz a seleção em 2008 na UNEB, eu fui barrada na junta médica por ser baixa visão. Mas já em 2014, nessa mesma universidade, quando eu fiz a seleção, o resultado dessas etapas já era exposto no mural da universidade de forma ampliada, só porque sabiam que tinha uma candidata baixa visão. Porque tinha essa candidata baixa visão, o processo seletivo dela, ela passou, que foi eu, né? Passei por uma sala, vi a luminosidade, o contraste, a distância do projetor, antes de fazer a minha aula didática. Antes de realizar, eu fui respeitada nesse estilo de ver, né? Então, eu preciso estar atenta às relações de um card, se ele for baixa visão, de um card, como está podendo ser feito na divulgação, né? Nessa universidade, nesse curso, né? Como que eu posso estar fazendo card se eu sei que o fundo desse professor é branco? Como pode estar indo esse card para ele? Percebe? São movimentos que eu posso fazer dentro da universidade, simples, mas de reconhecimento de cidadania muito, muito forte, muito presente. Eu estou com a muriçoca aqui na frente, gente. Ok. Então, o mesmo jeito de um cego, eu colocar em braille para ele. E se for digital, não colocar no formato de imagem, porque os nossos leitores de tela não lê imagem. No dia que nossos leitores de tela lê imagem, pronto, não vai existir barreira digital para a gente. Mas ainda existe porque os nossos leitores de tela não têm condições de romper a tela e dizer o que está escrito. Mas quando ele está em um formato PDF, TXT, DOC, os nossos leitores de tela acessam os caracteres e falam para a gente o que está escrito. Então, isso nós vamos estar vendo, né, amanhã, com a professora Iracema, e vamos estar podendo entender, né, como esse processo ocorre. Tá certo? Então, esse é o conceito de cego e baixa visão, para que a gente assuma uma postura melhor com esse sujeito. Tanto o professor cego e baixa visão, eu estou olhando aqui o horário, já vai dar 18 horas, né? Eu penso que o final dessa lâmina eu posso estar refletindo com vocês amanhã, e gostaria de saber aqui com vocês se tem alguém no chat que gostaria de falar, se tem alguma mensagem, Cá, que você acha que precisa ser lido. Como é que tá aí o chat, Cá, por favor? Tem como você me sinalizar, minha flor? No momento eu fiz, porque eu estava olhando as lâminas, né? As lâminas e acabo não acompanhando. Tá certo. Se tiver alguém... Um minutinho só, eu olho. Viu? Se tiver alguém que gostaria de falar, pode sinalizar na câmara e vir falar, viu, gente? Nós estamos já rompendo 2 horas de formação
e eu não queria extrapolar para a gente poder cumprir com o horário, uma vez que eu entendo que vocês estão organizadas para 2 horas, né? Vocês pessoas. Então, se vocês puderem ou desejarem falar oralmente com a câmara ou só com áudio, fiquem à vontade, pode pedir a fala, que eu estou na escuta, viu? Eu gostaria de falar rapidinho. Quem está na fala e na escuta? Meu nome é Eucelene Rodrigues Aguiar. Eu vou me descrever, né, a prática. Eu sou uma mulher alta, de cabelos castanhos, estou com uma blusa vermelha, tenho traços indígenas, sou do Tocantins e conheci Guga há muitos anos. Na verdade, em 2005, tive a oportunidade de participar da comissão de elaboração das ações afirmativas para povos indígenas na UNEB. Naquela ocasião, eu já ensinava. Eu iniciei pelo departamento de Itaberaba, como professora substituta, sou psicóloga, ensino psicologia e as disciplinas optativas História e Cultura Indígena, Afro-Brasileira e Indígena, e também a disciplina Educação em Direitos Humanos, e também lá eu atualmente ensino em Camaçari, onde eu também desenvolvo um curso de extensão aberto para a comunidade em Direitos Humanos, e esse projeto ele se iniciou em 2004, ainda em Itaberaba, e a minha pesquisa de mestrado foi nessa ocasião da comissão com Guga. Depois, eu fiz o meu projeto para pesquisar o significado da universidade para estudantes indígenas, para alguns deles professores. Travou só para mim? Agora eu ouvi agora também, tinha travado para mim. Então, concluindo dessa experiência, eu acabei indo para a Espanha, e onde eu pesquisei, a minha orientadora me convidou, o meu mestrado foi em políticas públicas e na UNEB, e lá na Espanha, em Salamanca, eu ingressei num doutorado investigando o consumo de bebidas alcoólicas, na verdade, a história do consumo de bebidas alcoólicas nas aldeias. Então, durante todo esse percurso, o Guga foi uma grande referência para mim. Então, eu ia para a casa dele, queria contar isso para vocês, e ele me falava muitas coisas, e inclusive descrevia minha aparência impressionante. E eu me lembro um dia que eu fui sair de lá, do apartamento dele, ali com aquela vista linda, né, do corredor da Vitória, e aí ele falou assim: Lene, quando você sair, apaga a luz. Aí eu falei: mas Guga, você vai ficar no escuro? E ele disse: eu já estou. Então, eu fechei a porta e saí com o coração apertado, né? Assim, pensei: meu Deus, que experiência deve ser, né, essa. Então, quando eu vi a chamada do curso, né, no e-mail, me enviaram lá do departamento, eu falei: nossa, que interessante, porque assim, é uma oportunidade de conhecer um pouco mais a experiência de vocês. No meu curso, eu também... na verdade, é um curso interdisciplinar, então eu abordo também essa questão, né, das pessoas com diferentes necessidades especiais, e tem sempre também nas disciplinas debates. Então, para mim, é muito enriquecedor ainda não poder participar do curso. Fiquei muito feliz de te conhecer, Cristina, conhecer a sua história, de realmente uma pessoa de muita garra, né, e que está conquistando espaços, e que importantes, né, são esses espaços para as pessoas de baixa visão, para as pessoas cegas na universidade. Para mim também é uma oportunidade de me preparar para, se caso vier a ter um aluno com essa especificidade, eu já poder entender. Eu não sabia que as pessoas de baixa visão, elas percebiam diferente
né, as cores. Também não conheço a palavra ledora, né, e o papel da ledora. Já aí uma pergunta, porque a gente costuma ouvir leitora, né? Então, a ledora ainda não conhecia essa palavra, nem a função, na verdade, nem a importância de ter uma ledora, né? Então, é isso. Para mim, é um novo continente que se descortina, né, na minha prática, e eu estou muito feliz de poder participar do curso. Quero agradecer a você, Cristina, a professora Reine, né, e a Cláudia Paranhos, que também já conheço. Quando ela contou, eu saí um pouquinho, porque eu estava chegando da rua, foi me preparar aqui naquela hora, mas eu ouvi ela contando que me conheceu em Itaberaba ainda, né? Eu me transferi para Camaçari em 2004, logo que concluí o estágio probatório. Bom, fico muito feliz, então, com a oportunidade e obrigada a todos vocês. Desejo um bom curso, excelente curso. Ai, que ótimo, Lene, que ótimo. Você vai poder reencontrar o Guga quarta-feira, que ele vai estar aqui com a professora Elaine e poder, quem sabe, trocar algumas figurinhas, né? Mas que bom que você está disponível, está aberto a estar conhecendo esse estilo de vida nosso, né? E poder estar trazendo isso para a sua docência. Que bom, viu, Lani? Então, eu que agradeço a oportunidade e torço para que você esteja durante todos esses dias na nossa formação. Divulgue, por favor, porque a gente sabe o quanto que os docentes universitários têm uma demanda de trabalho e, às vezes, passa, né, despercebido essa oportunidade. É sobre o ledor que a senhora perguntou, Prolene, se a senhora... As redes. Ledora. Isso, é o profissional. A gente usa leitor quando nós estamos falando de programas no computador, que lê para a gente chama eles de leitores, inclusive leitores de tela, né? Mas o profissional é ledor humano. Se a senhora quiser amanhã, vai estar a professora Iracema, que ela é cega, e nós vamos estar falando, inclusive, sobre isso, né? O ledor, a experiência do ledor com a pessoa cega e com a pessoa baixa visão. Porque para o ledor não é uma tecnologia assistiva como nós temos os leitores de tela, como nós temos o braille, é um recurso humano, né? Então, por exemplo, eu me identifico ao máximo. O Guga, por exemplo, não se identifica com ledor humano, né? Ele ama leitores de tela. Então, você pode até fazer essa provocação quarta-feira para ele, foi uma das coisas na minha pesquisa que ele sinalizou, né? Mas amanhã, quando nós formos falar dos recursos pedagógicos, humano, tecnológico, nós vamos tentar trazer a importância de cada um deles nessa docência, tanto como professor como com estudante, né? Então, a senhora vai poder conhecer melhor esse recurso, né? Que não é um recurso material, mas é um recurso humano, de grande valia para essa eliminação de barreira da nossa vida, né? Mas é ledor mesmo. Tem mais alguém na fala? Eu estou aqui. De nada, Prolene. Foi um prazer, viu? Depois a gente pode trocar figurinha no Zap. Cris, no chat não tinha nada, não. Nada, né? Bem, nós estamos aqui a 18 horas e 4 minutos, né? Então, não tem nada no chat, não tem mais pergunta em câmara, né? Em áudio. Eu gostaria, assim, de estar encerrando esse momento para cumprimento, né, das normas com os nossos intérpretes que estão aqui voluntariamente, a Irla lá de Barreiras, o Mike lá de Ambupe, eu aqui em Feira, estão voluntariamente me ajudando nesse apoio, e minha audiodescritora Carla Rosas, que está em Salvador, me ajudando, eu não gosto nem de dizer ajudando, né, contribuindo com essa formação, né? Então, eu gostaria de estar agradecendo esse momento pela participação de vocês,
pedir para divulgarem, né, essa formação para os próximos dias, e a gente está aqui amanhã, a partir das 16 horas. Alguém consegue bater a foto para fazer registro com as câmeras ligadas? Quem puder, por favor, bater um print e mandar para mim.